As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Tradução e condensação de Hildário Tavares. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Parte 1. Uma viagem a Lilliput. Capítulo 2. O imperador de Lilliput, acompanhado da nobreza, vem ver o autor confinado. Hábito e pessoa do imperador descritos. Sábios apontados para ensinar a língua ao autor. Sua mansidão atrai simpatias. Seus bolsos são revistados e sua espada e pistola são levados. Quando me vi de pé, olhei em volta de mim e devo confessar, jamais avistei tão encantador cenário. O campo parecia um jardim continuado, e os tratos cercados de 40 pés quadrados eram como canteiros de flores. Aqueles campos se misturavam com matas de brincadeira. As mais altas árvores pareciam ter 7 pés de altura. Divisei a cidade à minha mão esquerda, que parecia uma cena de cidade pintada num teatro. Eu já estava lá há algumas horas, extremamente pressionado pelas necessidades da natureza, o que não era de espantar, uma vez que havia quase 2 dias que eu não me descarregava. Sofria dificuldades entre a urgência e a vergonha. O melhor expediente em que pensei foi rastejar para dentro da casa, fechar o portão, ir até onde a corrente permitisse e descarregar meu corpo daquele incômodo fardo. Mas foi a única vez que fui culpado de ação tão porca, impedido pela agonia em que estava. Daí em diante, assim que me levantava, executava essa tarefa ao ar livre a toda a extensão da corrente. Prontamente, 2 servos se encarregavam de levar aquela coisa ofensiva em carrinhos de mão, antes que aparecesse alguém. Não me teria detido neste assunto, à primeira vista foi fútil. Não fosse meu zelo em justificar ao mundo o meu caráter no que tange à limpeza, já que me disseram ter sido questionado por meus detratores. Quando esta aventura terminou, saí em busca de ar fresco. O imperador havia descido da torre e avançava para mim a cavalo, o que lhe custou caro. Assustado com minha imensa figura, o corcel empinou. O príncipe, excelente cavaleiro, manteve-se na sela, até que servos correram, seguraram as rédeas e ele pôde apear. Feito isso, olhou-me de alto a baixo com grande admiração, mantendo-se, porém, além do comprimento de minha corrente. Ordenou então a cozinheiros e mordomos que me dessem comida e bebida, que eles trouxeram numa espécie de veículo sobre rodas até onde os pudesse alcançar. 20 deles tinham comida e 10 bebidas. Cada um dos primeiros me serviu 2 ou 3 bocados. Depois derramei a bebida de 10 jarrões em um veículo e a tomei de um trago, assim fazendo com o resto. A imperatriz, os príncipes e princesas de sangue real, com numeroso séquito de damas, sentavam-se em cadeiras à distância, mas quando sucedeu o acidente com o cavalo do imperador, a ele ocorreram quem agora vou descrever. Ele é mais alto do que qualquer outro da corte, o que em si é bastante para estontear quem o encara. Suas feições são fortes e másculas, com um lábio austríaco e nariz arqueado. Sua tez azeitonada, sua postura ereta, seu corpo e membros bem proporcionais, todos seus movimentos graciosos e seu porte majestoso. Era muito moço, tendo 28 anos e 9 meses de idade, dos quais reinara 7 em grande felicidade e em geral virtuoso. Para vê-lo melhor, deitei-me a seu lado, minha face paralela à dele, e ele ficou a 3 jardas. Contudo, tive-o várias vezes em minha mão mais tarde. Não me podendo enganar na descrição, vestia-se de modo simples entre a maneira asiática e a europeia,
mas tinha na cabeça um leve elmo de ouro adornado com joias e uma pluma no topo. Empunhava a espada nua para se defender se eu escapasse. A espada media quase 3 polegadas e o punho e copos eram de ouro incrustado de diamantes. Sua voz era aguda, mas muito clara e articulada, e eu podia distintamente ouvi-la quando me levantei. As damas e cortesãos trajavam-se magnificamente, de sorte que o lugar onde estava parecia uma anágua estendida com figuras de ouro e prata. Sua Majestade Imperial frequentemente dirigia-se a mim e eu respondia, mas nenhum de nós entendia uma sílaba. Havia vários sacerdotes e advogados presentes que me falaram e eu lhes falei em quantas línguas tinha a menor ciência. Alto e baixo holandês, latim, francês, espanhol, italiano e a língua franca, sem ter resultado. Após 2 horas, a corte retirou-se, deixando-me com uma forte guarda para me proteger da maldade da plebe que se amontoava em volta de mim, tão perto quanto podiam. Alguns ousaram até atirar-me flechas, das quais uma quase me atinge no olho esquerdo. O coronel, então, mandou que 6 líderes da massa fossem presos, e não achando melhor punição, trouxe-os atados a empurrões enxustos até minhas mãos. Tomei-os na direita, pus 5 no bolso da jaqueta e, quanto ao sexto, fiz cara de que ia comê-lo vivo. O pobre berrou terrivelmente, e o coronel e guardas ficaram agoniados, especialmente quando me viram tirar meu canivete. Mas logo aliviei-os do medo, pois, olhando-o suavemente e cortando os cordéis que o prendiam, coloquei-o gentilmente sobre o solo e ele correu. Tratei o resto do mesmo modo, tirando-os do meu bolso, um por um, e observei que a massa e os soldados mostraram-se agradecidos com minha clemência, o que muito representou em meu favor perante a corte. À noite, entrei com certa dificuldade em minha casa, onde me deitei no chão, o que continuei a fazer por 15 dias, tempo em que o imperador mandou preparar uma cama para mim. 600 camas de medida comum foram trazidas em carroças e enfiadas na casa. 150 dessas camas, costuradas juntas, deram a largura e comprimento, e a espessura era de quarto, o que, contudo, mal disfarçava a dureza do chão de pedra lisa. Pelo mesmo cálculo, trouxeram lençóis e cobertas bastante toleráveis para quem já suportara tanta privação como eu. À medida que as novas de minha chegada se espalhavam pelo reino, eles trouxeram um número prodigioso de gente, ricos, ociosos e curiosos, para me ver. Com o que vilas se esvaziavam e teria havido muita negligência nas colheitas e afazeres domésticos se Sua Majestade Imperial não tomasse sérias providências. Decretou que quem me visse deveria voltar a casa e não chegar a 50 jardas sem licença da corte, com que os secretários do Estado ganharam consideráveis taxas de licenças. Entre mentes, o imperador convocava frequentes conselhos para debater o meu destino. Depois contou-me um amigo particular, pessoa de alta linhagem, que a corte estava em dificuldade comigo. Temiam que me soltassem, que minha dieta fosse cara e causasse fome no país. Às vezes, determinavam matar-me de fome ou com setas envenenadas, mas logo consideravam que o apodrecimento de tão grande carcaça poderia causar uma praga para a metrópole que espalharia pelo reino. Enquanto o debate corria, oficiais do exército correram ao conselho e relataram meu procedimento com os 6 prisioneiros que poupei. Isso causou tão favorável impressão que Sua Majestade ordenou que todas as vilas a 900 jardas ao redor da cidade entregassem toda manhã 6 cabeças de gado, 40 carneiros e outras provisões para o meu sustento, juntamente com uma quantidade proporcional de pão, vinho e outras bebidas. Para o devido pagamento, Sua Majestade autorizou o tesouro, uma vez que este príncipe vive dos próprios haveres e só em raras e grandes ocasiões exige subsídios de seus súditos.
que estão comprometidos a segui-lo na guerra com seus próprios recursos. 600 domésticos assalariados me foram dados, com tendas para eles a cada lado de minha porta. Também foi decretado que 300 alfaiates me fizessem um traje à moda da terra, e que 6 dos maiores sábios de Sua Majestade me instruíssem em sua língua. Por último, determinaram que os cavalos do imperador, da nobreza e das tropas de guerra fossem exercitados à minha vista para que se acostumassem comigo. Em 3 semanas eu já tinha feito progresso na língua, e o imperador me honrava frequentemente com visitas, durante as quais assistia a meus mestres a me ensinar. Começamos a conversar de algum modo, e as primeiras palavras que aprendi foram para expressar minhas súplicas de liberdade, que eu repetia todos os dias de joelhos. Sua resposta era que eu desse tempo ao tempo, e que isso somente com a aprovação do conselho, e que primeiro eu deveria lumus quelmen pessodes mar long imposo, isto é, jurar paz com ele e seu reino. Contudo, me tratariam com bondade e me aconselhou paciência e discrição para cair nas boas graças dele e de seus súditos. Ele não queria que eu levasse a mal, mas tinha dado ordem a certos oficiais para me revistar. Provavelmente eu carregava várias armas perigosas, considerando o tamanho do possuidor. Respondi que Sua Majestade seria satisfeita porque eu estava pronto a me despir e virar meus bolsos ante ela. Replicou que, pelas leis do país, eu deveria ser revistado por 2 oficiais, o que demandava consentimento e assistência. Confiava em mim e punha as pessoas em minhas mãos. Qualquer coisa que me fosse tirada seria devolvida quando eu deixasse o país, ou seria pago o preço que eu estabelecesse. Peguei os oficiais e os coloquei primeiro nos bolsos do paletó, depois em todos os outros, exceto nos meus 2 bolsos de relógio e um outro bolso secreto, o qual não queria que revistassem, onde trazia algumas pequenas necessidades sem importância para ninguém fora eu. Em um dos bolsos de relógio estava o meu de prata e em outro uma pequena quantidade de ouro numa bolsa. Os oficiais, tendo papel e tinta, fizeram um exato inventário do que viram e, quando terminaram, pediram-me que pusesse no chão para que pudesse entregá-lo ao imperador. Este inventário eu depois traduzi, e aqui está palavra por palavra. Imprimes no bolso direito do paletó do grande homem montanha, pois assim interpretei as palavras Quimbus Frestrin. Após a mais severa busca, encontramos somente um grande pedaço de tecido áspero, do tamanho bastante para servir de tapete da sala principal de estado de Sua Majestade. No bolso esquerdo vimos uma grande arca de prata com a tampa do mesmo metal que nós, revistadores, não pudemos levantar. Pedimos que fosse aberta, e um de nós, entrando nela, achou-se até o meio da perna, em uma espécie de poeira, do qual um pouco nos voou no rosto e nos pôs ambos a espirrar várias vezes juntos. No bolso direito do colete, achamos um prodigioso pacote de substâncias brancas e finas, dobradas uma sobre a outra, do tamanho de cerca de 3 homens, atado com um forte cabo e marcado com figuras pretas que, humildemente, supomos ser escrita. Cada letra tão grande como a palma de nossas mãos. No esquerdo havia uma espécie de engenho, de cuja parte posterior saíam 20 longos postes, semelhando a paliçadas defronte à corte de Sua Majestade, com o que conjecturamos o homem-montanha penteia seus cabelos, pois nem sempre o incomodamos com perguntas, porque achamos difícil fazê-lo compreender-nos. No grande bolso do lado direito de seu vestido do meio, assim traduzia a palavra ranfulo, pela qual queriam dizer meus calções. Vimos um pilar oco de ferro, do tamanho aproximado de um homem, preso a um forte pedaço de madeira maior do que o pilar,
e de um lado do pilar haviam enormes pedaços de ferro levantados, na forma de estranhas figuras que não sabemos o que sejam. No bolso esquerdo, um outro engenho da mesma espécie. Num bolso menor, ao lado direito, estavam várias peças redondas e chatas de metal branco e vermelho em diferentes tamanhos. Algumas das brancas, que pareciam prata, eram tão grandes e pesadas que meu companheiro e eu mal pudemos levantá-las. No bolso esquerdo havia 2 pilares negros de forma irregular. Não podíamos, sem dificuldade, alcançar o topo deles de pé no fundo do bolso. Um deles estava coberto e parecia inteiro, mas na extremidade de cima do outro aparecia uma substância branca e redonda, cerca de 2 vezes o tamanho de nossas cabeças. Dentro de cada um destes se encaixava um prodigioso prato de aço, que, por nossa ordem, nos mostrou, porque, entendemos, pudessem ser engenhos perigosos. Ele nos tirou de seus estojos e nos disse que, em seu país, o costume era barbear-se com um deles e cortar carne com o outro. Havia 2 bolsos em que não podíamos entrar. Estes chamavam-nos bolsos de relógio. Eram 2 fendas cortadas no topo de seu vestido no meio, mas mantidos justos pela pressão de sua barriga. Para fora do bolso direito pendia grande corrente de prata com um maravilhoso tipo de engenho na ponta. Pedimos-lhe que tirasse o que tivesse no fim da corrente, e parecia ser um globo, meio de prata, meio de metal transparente. No lado transparente vimos certas estranhas figuras desenhadas circularmente e pensamos que podíamos tocá-las até que sentimos nossos dedos sustados por aquela substância translúcida. Ele pôs o engenho aos nossos ouvidos e ele fazia incessantes ruídos como um moinho de água. E conjecturamos que é ou algum animal desconhecido ou o Deus que ele adora, mas nos inclinamos pela última opinião, porque ele nos garantiu, se o entendêssemos bem, pois se expressou muito imperfeitamente, que raramente fazia algo sem primeiro consultá-lo. Ele o chama seu oráculo e disse que ele apontava o tempo para cada ação de sua vida. Do bolso esquerdo tirou uma rede tão grande quanto uma pesca, mas disposta a abrir e fechar como uma bolsa, e lhe servia para o mesmo uso. Lá achamos várias peças de metal amarelo que, se forem de ouro verdadeiro, devem valer uma fortuna. Tendo assim diligentemente revistado todos os bolsos, em obediência a Vossa Majestade, observamos uma tira em torno de sua cintura feita do couro de algum prodigioso animal, ao lado esquerdo da qual pendia uma espada do comprimento de 5 homens. E do lado direito, uma bolsa dividida em 2, cada compartimento capaz de conter 3 súditos de Vossa Majestade. Em cada um haviam vários globos ou bolas de metal pesadíssimos, do tamanho aproximado de nossas cabeças, e requerendo uma mão forte para levantá-los. O outro compartimento continha um monte de certos grãos pretos, mas sem grande volume de peso, uma vez que podíamos ter mais de 50 deles na palma de nossas mãos. Este é o inventário exato do que encontramos pelo corpo do homem-montanha, que nos tratou com grande civilidade e devido respeito ao encargo de Vossa Majestade. Assinado e selado no 4º dia da 89ª lua do auspicioso reinado de Vossa Majestade. Quando este inventário foi lido para o imperador, ele se dirigiu a mim para esclarecer certos particulares. Primeiro pediu-me a cimitarra, a qual tirei com bainha e tudo. Entre mentes ordenava a 3.000 soldados escolhidos que me rodeassem à distância, com seus arcos prontos a disparar. Isto não observei que meus olhos estavam fixos em minha majestade. Desejou que eu a desembainhasse, e as tropas, quando o fiz, imediatamente gritaram entre aterrorizadas e surpresas, pois o sol brilhava e o reflexo os queimava. Sua Majestade magnânima, menos aterrorizada do que eu esperava, ordenou-me que eu a embainhasse
e atirasse ao solo, tão de leve quanto possível, a uns 100 pés do fim da minha corrente. Depois pediu-me um dos pilares ocos, minhas pistolas. Tirei-a e, como pude, expliquei-lhe o uso. Carregando-a somente com pólvora, avisei o imperador que não temesse e disparei para o ar. Desta vez o espanto foi maior. Centenas caíram como mortos, e mesmo o imperador, embora ficasse de pé, não se pôde recobrar do susto e espanto por algum tempo. Entreguei ambas as pistolas e a cartucheira, pedindo que conservassem a bolsa longe do fogo, pois explodiria com a menor fagulha e levaria o palácio imperial pelos ares. Também entreguei meu relógio, que o imperador estava curioso para ver, e ele ordenou que 2 dos mais altos serviçais da guarda o transportassem com um caibro sobre os ombros, como carregadores da Inglaterra, com um barril de cerveja. Intrigou-se com o barulho incessante e o movimento do ponteiro de minutos que podia facilmente perceber. Consultou seus sábios, que lhe deram opiniões várias e vagas. Então dei meu dinheiro de prata e de cobre, minha bolsa com 9 grandes peças de ouro, meu lenço e meu diário. Minha cimitarra, pistolas e bolsa de pólvora foram levadas para o depósito de Sua Majestade. O resto de meus pertences foi-me devolvido. Eu tinha, como disse antes, um bolso secreto, que escapou na busca. Lá estavam um par de óculos, uma luneta de bolso e outras pequenas conveniências que, não sendo importantes para o imperador, resolvi não revelar e, além do mais, poderiam ser perdidas ou estragadas.